A cidade de Jericó, na Bíblia Sagrada e naquilo que é a história, é uma das cidades muito famosas, uma das cidades mais antigas que a história pode revelar. E de acordo com os historiadores e arqueólogos, datam essa cidade a mais antiga de todas as cidades que nós podemos conhecer. E ali em Jericó aconteceram histórias fascinantes, histórias repletas de significado e de profundidade. E nessa história de Jericó, uma cidade que era atraente, que era um arquipélago, uma metrópole dos romanos e judeus, ali aconteceram várias coisas. E é nesta cidade que nós vamos ver que o Senhor Jesus vai fazer um dos grandes milagres. Não saia daí. Jericó era uma das cidades muito famosas daquela época, uma cidade que pertencia sob o jugo romano. E ali havia uma metrópole, uma área administrativa dos romanos, nos quais os colaboradores, que eram os cobradores de impostos, que eram os judeus, faziam parte e passavam os dias aí e viviam ali. Era uma cidade que foi fortificada pelo próprio Herodes e seu filho Arquelau. Esta cidade era tão importante e tão significativa que, voltando um pouquinho atrás, mais há anos atrás, nós vamos ver que é a primeira cidade, não é, que o povo hebreu conquistou a mando de Josué. Porém, nós vamos falar no programa de hoje sobre a nova cidade, aquela que veio depois da conquista de Josué, e era essa cidade que frutificava naquela época. Uma cidade, não é, que estava perto da Cisjordânia, perto da própria Cesareia Marítima. Era uma cidade propriamente atrativa, e vários nobres, ricos, os próprios romanos tinham ali a sua área administrativa, conforme nós já dissemos. E é nesta cidade que nós vamos relatar no programa de hoje sobre um grande milagre, o milagre da cura de um cego chamado Bartimeu. Este cego era um rapaz, ou um jovem, um senhor, que mendigava naquela cidade. A bem da verdade, não era apenas aquele cego que estava ali. Havia ali vários coxos, vários paralíticos, principalmente vários cegos, à beira ou à entrada da cidade, à saída da cidade antiga para a entrada da cidade nova. Eles ficavam ali a mendigar para sobreviver. E é nessa altura que o Senhor Jesus saía de Pereia, passava, não é, para esta estrada e tinha propriamente que passar pelo Jericó para chegar a Jerusalém. E é ali que vai acontecer este episódio importante que nós queremos falar no programa de hoje. E este episódio é relatado por 3 evangelistas, que são Mateus, Lucas e Marcos. Nós vamos ver que existe uma pequena contradição, mas os textos se harmonizam e falam para um fim comum, que é o milagre, não é, da cura daquele cego que era chamado de Bartimeu. Veja o que a Bíblia Sagrada fala acerca dessa história, para nós conseguirmos entrar nos mais detalhes. Mas, desde já, meu caro amigo, quero convidar, deixa teu like, partilha os nossos conteúdos. Aqui no YouTube, subscreva ao nosso canal, ative o sininho de notificação, é muito importante para que o nosso conteúdo, a nossa página, o nosso canal possa ser visto por mais e mais pessoas. Se gostou, ajude-nos de uma forma financeira para comprarmos materiais suficientes para partilharmos, não é, essas histórias que vêm do Oriente para os dias de hoje. Não saia daí, que no programa de hoje vamos falar sobre a cura deste cego Bartimeu, que precisava sim do amparo e do auxílio do Senhor. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas eles clamavam ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja de novo. Lucas capítulo 18, verso 35 a 40. Tudo começa, não é, nesta cidade de Jericó, conforme nós já dissemos. Havia a antiga cidade e a nova cidade. E dentro da saída da antiga para a entrada da nova cidade, ali ficavam esses cegos para pedir esmola.
para a sobrevivência. E o Senhor Jesus tinha que passar por ali. Conforme o texto bíblico que nós acabamos de ver em nosso vídeo, isso nos mostra que aquele cego Bartimeu vivia ali porque ele não tinha como sobreviver. E nessa altura, de acordo com os historiadores, eles dizem que naquela época a doença predominante para com os judeus, que eram os próprios romanos, era a cegueira. Parece que 70% ou 80% da população sofria de cegueira, alguns mais leves e alguns mais agravantes. E esse homem chamado Bartimeu, que outra coisa queremos aqui desmistificar, Bartimeu não era o seu nome. Este nome era a simbolização ou a extensão do nome do seu pai. Realmente ele era chamado de filho de Timeu. Por isso é que vem esse nome de Bar, isso quer dizer filho, e Timeu, o próprio pai. Ele não tinha nome, a Bíblia não traz o nome dele. Talvez eu marco que, talvez por essa convivência que este jovem, este senhor veio a ter com os discípulos, foi conhecido a sua história. E Marco achou por certo relatar, não é? Que ele sim era filho do senhor Timeu. Por isso é que vem essa extensão de Bartimeu. E ali várias lendas tentaram surgir para tentar explicar, não é, a vida deste homem. A Bíblia não estende quem ele era, de onde ele vinha, quais eram os seus pais e como é que ele foi chegar para se tornar cego. Mas várias alegorias ao longo da história surgiram e eles diziam claramente que talvez era filho de um antigo militar judeu e por ser castigado pelos romanos, outra pena caiu sobre os filhos e um deles foi o próprio Bartimeu, que foi cegado a sua visão por causa da sentença recebida pelos seus pais. Mas isso é uma alegoria que não tem respaldo bíblico, nem a sua evidência bíblica. Mas o importante foi o milagre que aconteceu para que pudesse, não é, salvar este jovem, que ao ouvir propriamente de que o Senhor Jesus passava ou passaria por ali, ele se preparou para este grande encontro. Ele cria que Jesus poderia curá-lo e não duvidou nem por um momento. Essa fé sincera e confiante foi recompensada pelo próprio Cristo, que atendeu ao clamor do cego e lhe devolveu a visão. Aprendamos a confiar incondicionalmente no poder e na vontade de Deus, sabendo que Ele sempre age para o bem daqueles que o amam. E ali nós vamos ver que a comitiva do Senhor Jesus teria que passar por ali, conforme nós já dissemos. Ele estava a sair de Pereia para Jerusalém e o caminho era obrigatoriamente passar por Jericó. Portanto, não haveria outra forma do Senhor Jesus chegar a Jerusalém sem passar pelo Jericó. Para além disso, era uma cidade que precisava também de ser alcançada por o Senhor Jesus. Ali em Jericó, o Senhor Jesus alcançou a Zaqueu, alcançou vários homens, não é? E este cego. Mateus diz claramente que o Senhor Jesus curou 2 cegos em Jericó. Porém, Marcos e Elias se fundamentam apenas num único cego. E Lucas vai dizer que Jesus curou este cego quando entrava da cidade de Jericó. E Marcos diz que quando o Senhor Jesus saía. Essa aparente contradição é simples e clara de explicar. Conforme nós já dissemos, havia a antiga e a nova cidade de Jericó. A antiga cidade de Jericó é aquela que Josué, amando de Deus, a destruiu. E a nova cidade de Jericó foi construída pelo Herodes e seu filho Arquelau. Então, o Senhor Jesus possivelmente saía, entrava na cidade velha, onde Lucas faz menção, e saía da cidade nova, onde o próprio Marco vai fazer, não é, essa ilusão, essa alusão. Portanto, nós vamos ver que essa situação vai desenrolar-se e o Senhor Jesus vai passar por ali para ter esse encontro. Talvez em coração do Senhor Jesus sabia que aquele dia tinha um encontro marcado com um jovem, com um rapaz que precisava sim do seu auxílio e da sua ajuda. Portanto, o Senhor Jesus não hesitou passar por ali naquele dia. E naquele dia talvez fosse um dia normal para este jovem, para esse rapaz que era chamado de Bartimeu, mas foi o dia que foi alcançado pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. A cura do cego Jericó nos ensina que uma situação difícil é um convite para a confiança irrestrita no Senhor, não um motivo para duvidar do seu poder e misericórdia.
Na sociedade judaica, Bartimeu estava no nível mais baixo em sua posição na vida, mas ao invés de culpar ao Senhor por sua desgraça, o cego de Jericó enxergou em Cristo a sua restauração. Jericó, conforme nós já dissemos, era uma cidade atrativa e o Senhor Jesus naquele dia tinha que passar por ali, pois era necessário para que esse rapaz, fosse encontrado e salvo. E o cenário começa a se desenrolar e ele ouve por parte da multidão que o Senhor Jesus estava a passar por ali. Era algo difícil de descrever e de entender o que passou na cabeça desse jovem, o que passou na cabeça desse rapaz. Ele era cego, não via, não tinha como entender o que estava a passar ali, mas graças aos seus ouvidos, ele ouviu que o Senhor Jesus estava passando por ali. E ele começa a gritar. Uma coisa importante e sublime, profunda, que nos chama a atenção nesse texto, é que ele chama por Jesus sendo filho de Davi. Essa é uma verdade profunda, que ele conseguiu revelar naquele dia. Nem seus discípulos, nem sua mãe, nem seus pais, nem seus irmãos, os próximos entendiam que Jesus era filho de Davi, vinha da tribo de Davi, o Messias prometido. E ele, Bartimeu, entendeu que aquele momento, aquele não era um homem qualquer, mas sim era o Messias prometido. Isso nos chama a atenção que talvez esse jovem não nascera cego. Sim, até porque o texto bíblico diz que ele queria retornar a ver de novo. Isso nos dá a entender que ele nascera com a sua visão, ele talvez, os seus pais, os seus vizinhos, o ensinaram, o explicaram sobre as profecias bíblicas e sobre o Messias vindouro. E dentro da sua condição, que era o seu problema de cegueira, se apegou nessas promessas do Messias e de salvar o seu povo. E ele entendeu claramente que aquele momento, aquele dia, era o dia dele, era o dia, de ele ser salvo. E ele não clama meramente por um Cristo, ou por um Jesus, ou por um homem que fazia milagre, ou por um homem, que transformava o pão e transformava a água em vinho. Ele clamou pelo filho de Davi, e dando extensão da profecia do Antigo Testamento, para que pudesse se cumprir. Portanto, Bartimeu conseguiu enxergar em Jesus como o Messias prometido. E ele não se apegou às tradições, não se apegou às culturas, não se apegou à sua condição social. Ele entendeu que, por intermédio do filho de Davi, sim, ele poderia ver de novo, retornaria à sua visão. E ele se apegou nessas palavras e começou a gritar de uma forma mais e mais brusca, pese embora que tentaram o calar. Ao saber que Jesus estava por perto, imediatamente o cego Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Marcos 10, verso 47. A Bíblia diz que muitas pessoas se incomodaram com os gritos do cego de Jericó e mandavam que ele se calasse. Mas muito determinado, o cego Bartimeu gritava cada vez mais pela misericórdia do Senhor. Aqui nós vamos ver claramente a multidão tentando calar a Bartimeu. Cada vez mais que o mandavam o calar, era a chance de ele gritar ainda mais. E ele gritava ainda mais, clamando por socorro, por ajuda e por uma auscultação, por um encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus o concede. Ao ouvir o clamor daquele jovem, daquele rapaz, o Senhor mandou chamar a mesma multidão que anteriormente o mandou calar. É a mesma multidão que o Senhor Jesus diz: chame-o, mande-o chamar vir até mim. E eles foram até ele, disseram: levanta-se, anime-se, porque ele te chama. Então Jesus ouviu o apelo do homem cego e pediu que as pessoas o chamassem. A multidão tinha-lhe repreendido por importunação. Agora teve que lhe dizer: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Marcos 10, verso 49. O cego Bartimeu não hesitou e prontamente respondeu ao chamado de Jesus. Ele se levantou, tirou a capa que poderia lhe atrapalhar e foi com pressa na direção de Jesus. Essa é uma verdade muito profunda que nós precisamos compreender nos dias de hoje. Talvez nas nossas ações, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, tentam nos calar, tentam nos barrar, tentam nos meter pedras no caminho,
não pare de clamar, não pare de gritar, não pare de chamar ao Senhor Jesus, a seu Deus, e Ele vai te responder. E é isso que aconteceu com Bartimeu. Ele clamou, ele gritou com todas as suas forças. Pese embora a multidão queria o calar, queria o abafar, mas ele não permitiu, porque ele tinha certeza que aquele era sim o filho de Davi, era a raiz de Jessé, e era necessário gritar o mais alto nível para conceder uma experiência única, e ele teve. O Senhor o chamou e o disse claramente o seguinte: diante de Jesus, Bartimeu ouviu a maravilhosa pergunta: o que queres que eu te faça? Marcos 10, verso 15. A resposta de Bartimeu expressou aquilo que ele mais queria em sua vida: Mestre, que eu torne a ver de novo. Em resposta ao pedido do cego Bartimeu, o Senhor Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Marcos 10, verso 52. O texto bíblico diz imediatamente: o cego de Jericó passou a enxergar. Depois disso, Bartimeu seguiu Jesus a estrada fora. Aqui há algo importante, não é, que é necessário de explicar aos nossos amigos que nos seguem. Portanto, nós vamos ver que há essa conversação entre o Senhor Jesus e o jovem Bartimeu, um jovem cego. O Senhor Jesus o perguntou: o que é que queres que eu te faça? Talvez seja uma pergunta politicamente incorreta, absurda por parte do Senhor Jesus, mas vários historiadores, vários homens teólogos dizem que Jesus queria ter uma proximidade, um relacionamento com ele. Ele não queria apenas lhe dar, não é, o dom de ver ou a vontade de retornar à visão. O Senhor Jesus queria ter uma amizade com ele, uma aproximação com ele, uma comunhão com aquele jovem. E é por essa razão que ele pergunta: o que é que você queres que eu te faça? E ele não disse: Senhor, eu preciso de comida, Senhor, eu preciso disso e daquilo. Ele pediu algo primordial, algo que faria com que todas as suas necessidades pudessem ser saradas. Outra coisa importante que é necessário explicar, não é? É que quando ouviu que o Senhor Deus, o Senhor Jesus o chamava, ele despiu-se da sua capa. Atenção, naquela época, tanto os coxos, os surdos, os mudos, os mendigos que ficavam nas ruas a pedir esmola, possuíam uma capa. Aquela capa eles usavam de noite como cobertor para se cobrir do frio e usavam de dia para, não é, fazer sombra, para não queimar de tanto calor. Então, era algo importante, era um cobertor muito importante para a vida dele, porque era o seu escudo, era a sua salvação. Ele se apegava naquilo. Mas quando ouviu que o Senhor Jesus o chamava, ele largou, não é, aquela túnica, pois essa túnica poderia muito bem o atrapalhar. Ele não se apegou nessa túnica. E essa túnica pode se representar nos dias de hoje os nossos desejos, as nossas tradições, aquilo que nos dizem para irmos em caminhos obscuros para alcançar alguns objetivos, ir nos quimbandas, ir nos adivinhas, ir nos caminhos estreitos, mas nos esquecemos de nos recorrer à voz que nos chama, que é a voz de Deus. E Bartimeu é um exemplo de superação, é um exemplo que nos mostra que quando o Senhor Deus nos chama, devemos sim nos despir das nossas crenças e das nossas bengalas, pois Ele nos chama. Bartimeu nos ensina que devemos estar prontos para responder ao chamado do Senhor. Quando soube que Jesus o chamava, Bartimeu ficou em pé num salto, se desfez de qualquer coisa que pudesse lhe atrasar em ir ter com seu libertador. Os gritos ele havia chamado pelo Senhor e agora era o Senhor quem o tinha chamado. Ele sabia que aquela era a chance da sua vida. Aqui nós vamos ver, não é, a experiência profunda que o Senhor Jesus vai partilhar com aquele jovem. Deixou de ser cego, tornou a sua visão e a Bíblia diz que seguiu o Senhor Jesus a estrada fora. E ele se tornou um dos seguidores do Senhor Jesus. Que experiência, que oportunidade que aquele jovem teve e se apegou naquilo. Largou a sua capa, a sua túnica e seguiu ao Senhor Jesus a estrada fora. É isso que acontece no reino de Cristo. Quando a paixão de Jesus, quando a sua graça, a sua voz clama e te chama e você corresponde a esta voz,
você tem a oportunidade de ter, em primeiro lugar, a comunhão com Ele, uma experiência, um encontro com Ele, e é restituído a sua saúde física, emocional e espiritual. Lá em Jericó, uma cidade paganizada, uma cidade onde tudo poderia acontecer, o Senhor Jesus achou por certo passar por lá para que pudesse salvar um rapaz, um jovem, que era também filho de Abraão, segundo as promessas. E isso aconteceu há 2000 anos atrás. O Senhor Jesus passou por aquelas trilhas, pelaquela cidade nova, que era atrativa para os romanos, para os colaboradores, para os cobradores de impostos, para os ricos e para os próprios romanos. Ali, o Senhor Jesus conseguiu alcançar este jovem que padecia de uma cegueira que o condicionava. E, nesta época, essas pessoas estavam a nível baixo da sociedade. Eram os desprezados, os indigentes, os desprezíveis. Mas o Senhor Jesus, naquele dia, calou a boca da multidão, exaltou a voz de Bartimeu e teve comunhão com este jovem e o seguiu até os dias de hoje. Bartimeu não foi apenas alguém que acreditou em milagres. Sua fé não era simplesmente uma fé superficial, movida por sinais e alimentada por ambições pessoais. Crer em milagre é uma coisa, mas crer naquele cujo poder é a única fonte dos verdadeiros milagres é outra. Bartimeu não gritou sobre o que ele queria receber, mas gritou sobre quem ele acreditava ser aquele que poderia transformar a sua vida. Ele não dizia, quero ser curado, mas dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sim, ele creu genuinamente no filho de Davi. Ele clamou por sua compaixão e foi restaurado, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. A prova disso foi sua reação após ser abençoado por Jesus. Ele glorificou a Deus. E no programa de hoje falamos sobre este jovem Bartimeu, que era cego e que foi alcançado por um milagre do Senhor Jesus. Nesta série Milagres de Jesus, estamos mostrando a misericórdia, a graça e o amor de Cristo que teve para com os homens da sua época. Talvez o tempo passe, a história passe, estamos no século XXI, no ano 2024, e olhamos para trás. Os milagres permaneceram na história, ecoam até os dias de hoje, para que nós podemos ser testemunhas daquilo que aconteceu, pois os milagres de Jesus se estendem até os dias de hoje. Pode não ser de uma forma visível, pode não ser eu e você retornarmos a ver de uma forma física, mas o Senhor Jesus quer que nós retornemos a ver de uma forma espiritual. É necessário tirarmos essa nossa cegueira espiritual que acontece nos dias de hoje para nós enxergarmos as coisas celestiais. O cego Bartimeu nos ensina que a cegueira física nada tem a ver com a cegueira espiritual. Ele era fisicamente cego, mas espiritualmente enxergava mais do que aquela multidão. Ele clamou pela compaixão de Jesus, chamando-o de filho de Davi. Embora não saibamos o quanto ele compreendia do caráter messiânico da pessoa e o ministério de Cristo, seu clamor foi uma confissão clara de que Jesus era aquele de quem as Escrituras testificavam. Portanto, é necessário termos esse colírio da parte de Cristo, da parte de Deus, para podermos enxergar as coisas espirituais, pois nós já não somos mais pessoas carnais, somos sinceros espirituais, tentando viver uma experiência humana. Portanto, você que nos segue aqui no nosso canal Além das Crônicas, mais uma vez, subscreva o nosso canal aqui no YouTube, ative o sininho de notificação, partilhe os nossos conteúdos nos seus grupos de WhatsApp e aqui no Facebook, siga a nossa página, partilhe também. No TikTok, mais uma vez, siga-nos, é importante para que os nossos conteúdos cheguem a mais e mais pessoas. Queremos trazer esperança, queremos trazer histórias fidedignas da parte de Deus para com os homens. E lembre-se sempre que a eternidade se aproxima. Até lá, aquele abraço. A história de Bartimeu nos mostra que muitas vezes aquilo que já é difícil pode se tornar ainda pior. Ele era um cego que dependia de esmolas para sobreviver. Se não bastasse isso, quando ele esteve diante de sua única oportunidade de restauração, uma multidão tentou fazê-lo calar, mas ele não se intimidou
e gritou por Jesus ainda mais. Nesse ponto, Bartimeu se tornou um exemplo prático de valor de fé e perseverança.